Amados irmãos e irmãs, já sentiu alguma vez como se a vida fosse um caminho cheio de curvas, onde cada passo parece trazer uma nova surpresa, nem sempre boa? É como caminhar por uma trilha escura, com o coração apertado, mas de repente encontrar uma luz que ilumina tudo. Essa luz é Jesus, sempre presente, como um amigo que nunca nos deixa tropeçar sozinhos. Hoje quero convidar vocês a abrirem o coração para o Salmo 34, um texto que é como um cântico vindo direto da alma, cheio de gratidão e confiança. É a história de alguém que enfrentou perigos, medos e até momentos de desespero, mas descobriu que Jesus está sempre perto, pronto para salvar. Esse salmo é como um copo d'água fresca num dia quente, trazendo alívio e esperança. Ele nos chama a provar a bondade de Jesus, a sentir seu cuidado em cada detalhe da nossa vida. Então, peguem um momento para respirar fundo, sintam a presença dele, que é como um abraço que acalma, e venham comigo. Vamos mergulhar nessas palavras que nos lembram que Jesus é nosso refúgio, nosso socorro, aquele que transforma nossos temores em louvor, prontos para descobrir o que o Salmo 34 tem para nos ensinar? E para começar, nada melhor do que ouvir as próprias palavras do Salmo, que brilham como uma canção de esperança. Salmo 34, Salmo de Davi, quando se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou, e ele se foi. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas àqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida e quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para cortar da terra a sua memória. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele guarda todos os seus ossos, nenhum sequer se quebra. A maldade matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será condenado. Essas palavras são como um farol que guia os barcos na escuridão, mostrando o caminho seguro de Jesus. Vamos agora refletir sobre o que elas nos dizem. Amados irmãos e irmãs, o Salmo 34 é como um convite para sentarmos à mesa com Jesus, onde ele serve paz, esperança e cuidado. Davi, o autor, escreve essas palavras depois de escapar de um momento de grande perigo. E é como se ele estivesse nos puxando pela mão, dizendo: venham, vejam como Jesus é bom. Esse salmo é um lembrete de que não importa o tamanho do nosso medo, Jesus está sempre perto, como um guardião que nunca dorme. Davi começa com uma explosão de gratidão. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. É como se ele não pudesse segurar a alegria, como água que transborda de um copo cheio. Já parou para pensar como, mesmo nos dias mais difíceis, há algo pelo qual podemos agradecer? Talvez seja um momento pequeno, como um sorriso que recebemos, ou grande, como uma resposta que chegou na hora certa. Davi nos ensina que louvar Jesus não depende de tudo estar perfeito. É uma escolha,
como acender uma vela numa sala escura. Ele também diz: busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. É como se Davi estivesse contando uma história de quando se sentiu encurralado, com o coração batendo forte, mas olhou para Jesus e encontrou alívio. Quem nunca sentiu um medo que parece engolir tudo? Pode ser a incerteza do amanhã, uma preocupação com alguém que amamos, ou até a sensação de que não somos suficientes. Mas Davi nos lembra que, quando buscamos Jesus, ele responde. É como encontrar uma porta aberta quando achávamos que estávamos presos. Um dos versículos mais bonitos é: provai e vede que o Senhor é bom. É como se Jesus estivesse nos chamando para experimentar seu amor, como alguém que oferece um prato delicioso para provarmos. Ele não é distante. Ele está perto, especialmente dos que têm o coração quebrantado. Já sentiu o coração assim, como se estivesse em pedaços? Talvez por uma perda, uma decepção ou uma dor que ninguém entende. O Salmo nos garante que Jesus está ao lado dos que sofrem, como um amigo que segura a mão e diz: eu vejo você e estou aqui. E tem mais. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. É como imaginar um escudo invisível, protegendo-nos de todo lado. Jesus não promete que não teremos problemas. Davi mesmo diz que muitas são as aflições do justo, mas ele promete nos livrar, como um pastor que guia suas ovelhas por um vale perigoso. Esse salmo nos chama a confiar, a escolher a paz, a buscar Jesus, sabendo que ele nunca falha. Vamos agora levar essas verdades ao coração e transformá-las em uma oração, pedindo que ele nos encha com essa confiança e alegria. Amados irmãos e irmãs, vamos fechar os olhos por um instante e trazer o coração para perto de Jesus. Ele está aqui, tão próximo, como um amigo que nunca nos abandona. Vamos orar juntos, com a certeza de que ele nos ouve e nos guarda. Jesus, nosso Salvador fiel, hoje nos achegamos a Ti com gratidão, como Davi fez no Salmo 34. Tu és aquele que nos livra dos temores, que acalma o coração quando o medo bate à porta. Olha para cada amado irmão e irmã que está ouvindo agora. Tu conheces as angústias de cada um, os medos que roubam a paz, as dores que pesam como pedras, os momentos em que nos sentimos pequenos diante da vida. Como um pastor que nunca perde uma ovelha, vem com teu amor e nos guia para um lugar seguro. Jesus, agradecemos porque tu estás perto dos que têm o coração quebrantado. Para quem está enfrentando uma aflição, sê a luz que ilumina o caminho, como um farol que guia na escuridão. Para quem carrega um medo que não explica, sê a paz que acalma, como uma brisa suave num dia quente. E para quem sente gratidão, ajuda-nos a louvar, como Davi, com um cântico que não para, mesmo nos dias difíceis. Ensina-nos a provar tua bondade, a confiar que nada nos faltará, como uma mesa farta que nunca se esvazia. Nós te louvamos porque teus olhos estão sobre nós, Jesus. Tu vês cada lágrima, cada sorriso, cada passo que damos. Para o irmão que enfrenta uma batalha na saúde, sê a força que sustenta. Para a irmã que ora por sua família, sê o laço que une. Para quem se sente sozinho, sê a companhia que aquece, como um amigo que nunca vai embora. Ajuda-nos a guardar nossa língua do mal, a buscar a paz, a viver com um coração reto, sabendo que tu estás cuidando de tudo. Jesus, cerca-nos com teu cuidado, como o anjo que acampa ao redor dos que te temem. Quando as aflições vierem, lembra-nos que tu nos livras, como um escudo que protege de todo lado. Enche-nos com a alegria de quem confia em ti, como uma canção que sobe ao céu. Que possamos dizer como Davi: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Nós te amamos, Jesus, e confiamos em ti. Amém. E agora, amados, vamos levar esse louvor e confiança para o nosso dia, com um convite para continuarmos caminhando com Jesus. Amados irmãos e irmãs, o Salmo 34 é como uma canção que nos convida a dançar com Jesus, mesmo quando a vida parece desafinada. Ele nos lembra que Ele está sempre perto, pronto para nos livrar e nos encher de sua bondade.
Não é incrível saber que, não importa o tamanho da nossa aflição, Jesus nos vê e nos guarda? Esse salmo é um chamado para louvarmos, para confiarmos, para provarmos que Ele é bom. Que tal levarmos essa alegria para a nossa semana? Vamos fazer um desafio simples. Hoje, ou nos próximos dias, pare por um momento para agradecer a Jesus. Fale com Ele como se estivesse conversando com um amigo, contando algo que te fez sorrir ou algo que pesa no coração. Depois, escreva uma frase, num caderno ou no celular, dizendo por que você louva a Jesus, talvez por uma ajuda que Ele deu ou por uma paz que sentiu. Compartilhe essa frase com alguém, talvez nos comentários do vídeo ou com um amigo querido, para espalhar essa esperança. Vamos continuar essa caminhada, amados, com o coração cheio de gratidão, sabendo que Jesus está sempre conosco, pronto para nos salvar.